Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos se colocar sobre nossos pés, mais uma vez, por gentileza. Abramos a nossa Bíblia no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9 e o versículo de número 1. João, capítulo 9, versículo de número 1. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos ministrando a sua palavra. E hoje aqui na 6ª extensão dos Noés da última hora, louvar a Deus pela vida do pastor Fábio Soares, sua esposa, pastores anjos dessa igreja. Que Deus venha abençoar grandemente. É uma alegria estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus que vai estar morando no céu, amém? E louvar a Deus também pela vida do pastor Paulo Anderson. Em nome do Senhor, quero cumprimentar todos da nossa retaguarda com a paz do Senhor, amém? Irmãos, o texto qual Jesus colocou no meu coração é um texto muito lindo e muito conhecido por toda a igreja. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha mãe, pastora Irinice, e juntamente com a nossa irmã Ana, está sempre aí nos acompanhando nas agendas, amém? Hoje, antes de eu vir para cá, o irmão pastor ligou para mim para me pregar na igreja. Ele disse: não posso, pastor, já tenho um compromisso, amém? Vamos lá, meus irmãos. João capítulo 9 e o versículo de número 1 diz assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Amém? Levante as suas mãos para cima e diga assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Podeis assentar, e se vocês puderem, dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre, porque Ele é bom e porque Ele merece. Meus irmãos, para quem nos acompanha nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, eu lancei um livro no finalzinho de fevereiro, um livro bem simples que fala sobre constância. Deus, Ele me deu esse livro no começo da pandemia, onde muitas pessoas começaram a sair, se afastar da presença de Deus, ou talvez já estavam afastadas, né? Mas devido à fechação de templos, aí muitas pessoas pegaram e aproveitaram algumas oportunidades. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Na verdade, essa palavra fala sobre constância. É praticamente um estudo, um pequeno estudo que fala sobre nós termos comunhão com Deus, numa busca. E é um livro muito edificante, amém? E para quem também nos conhece e sabe, nós estamos terminando uma construção de uma igreja. E se você deseja edificar a sua vida, né, com um livro desse e ajudar na obra de Deus, fale conosco no final da mensagem ou no final do culto, amém? Para você estar adquirindo e abençoando a obra do Senhor. Meus irmãos, o livro a qual nós acabamos de ler fala sobre uma história de um homem cego de nascença. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava andando e Jesus, ele viu ele. O olhar de Jesus para aquele homem é um olhar diferente, porque o Senhor apenas não viu aquele homem, mas quando a Bíblia diz que o Senhor vê, quando o Senhor olha para nós, Ele contempla toda a nossa vida, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, dores, batalha que nós atravessamos, e vales, desertos. E o Senhor vê. Quando Jesus olha para a vida daquele homem, aí os discípulos aproveitam e faz uma pergunta, indagam uma pergunta: Rabi, ou mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Os judeus, ele tinha uma crença militante que se a pessoa nascesse aleijado, cego, ou pegasse uma lepra, ou a pessoa que estava no ventre da sua mãe havia cometido algo de errado, ou seus pais haviam cometido algo de errado. Isso baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 5, onde Deus diz que Deus confirma, que Deus visita até a quarta geração dos seus filhos.
Mas também no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vai dizer que cada um pague pelo seu pecado. Então, aqui Jesus está apenas dizendo que há coisas na nossa vida que nós iremos pagar por erros que nós cometemos. Mas tem muitas coisas que nós iremos enfrentar, não porque nós pecamos ou porque nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, mas também porque Deus em si escolheu a forma dele manifestar a sua glória em nossa vida. O que eu acho interessante é que Jesus, ele vai revelar para os seus discípulos por que aquele homem havia nascido cego. Você pode olhar para essa história e comparar com a vida de Jó. Quando Jó está passando por um momento tão difícil da sua vida, os seus amigos começam a lhe perguntar: e aí, Jó, conta aí, qual foi o pecado que tu cometeu? Não cometi pecado, cometeu. Tu fez alguma coisa, porque isso não viria à tona, se tu não tivesse feito algo. Então, queridos, eu entendo através desta palavra que há coisas na nossa vida que nós iremos enfrentar, ou que nós estamos enfrentando, para que Deus manifeste a sua glória em nossa vida. Mas aí vai acontecer o seguinte, porque os judeus eles entendiam que por causa da quebração de aliança, Deus visitava o seu povo com pragas, permitia que o inimigo entrasse no território. Então os judeus, você pode perceber isso, pós o cativeiro babilônico, a lei servia para proteger o povo, mas só que agora os judeus, eles estão protegendo a lei. E agora eles têm tanto medo que alguém quebre a lei, que no sábado não podia trabalhar. E Jesus, ele é aquele que quando quer fazer algo para surpreender o ser humano, ele gosta de quebrar alguns protocolos. Assim como ele fez com a mulher samaritana, o judeu não podia se comunicar com o samaritano, principalmente o homem judeu se comunicar com uma mulher samaritana. Mas Jesus é aquele que gosta de quebrar protocolos, e ele vai lá e fala o seguinte: olha, ele conversa com aquele cego, ele cospe no chão, ele com a sua saliva, ele faz lodo e coloca nos olhos daquele cego. E ele fala assim: olha, vai, lava-te ao tanque de Siloé. Eu acho interessante, sabe o quê? É porque tem momento na nossa vida que Deus, ele vai causar alguns desconfortos na nossa vida. Vai ter momento na nossa vida que Deus vai causar algum constrangimento em nossa vida. E às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Por que que Deus fez assim? Por que que Deus agiu assim? Por que que Deus permitiu isso? Eu só entendo que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não importa o constrangimento que Deus muitas das vezes permite nós passar. Não importa muitas das vezes alguns desconfortos que nós passamos na nossa vida e nós não entendemos o agir de Deus, mas eu entendo que no final Deus tem um propósito para a glorificação do nome dEle. Vai e lava-te ao tanque de Siloé. Jesus pode muito bem falar assim: olha, volta, enxerga, né? Porque é um cego de nascença, enxerga, que você tem a visão, recebe o teu milagre. Só que Jesus não, ele prefere causar um desconforto, e ele envia aquele cego, aquele homem ao tanque de Siloé, e que ficava mais ou menos uma distância de 500 metros da onde Jesus estava conversando com ele. E eu entendo que nem todos os milagres que o Senhor vai fazer na nossa vida, na sua vida, é de graça. Vai ter milagre que nós iremos fazer a nossa parte. A parte dele não é o tanque que ia curar ele, mas era a obediência dele dizendo: vai e lava-te ao tanque de Siloé. Às vezes nós queremos apenas receber o nosso milagre, só que às vezes nós precisamos fazer alguma coisa para Deus mover a sua mão sobre a nossa vida. O cego vai, lava no tanque de Siloé. Para quem não conhece a história do tanque de Siloé, aquele tanque ele foi feito pelo rei Ezequias, na época onde enfrentava muitas batalhas. Então, quando os inimigos cercavam Jerusalém, acabava a comida, acabava a água, e as pessoas ficavam fracas, debilitadas. E é onde o inimigo aproveitava para entrar no território e vencer as batalhas. Só que ele faz aquele tanque de Siloé, ele cria um argumento, forma de trazer água para dentro de Jerusalém. Aquele tanque de Siloé servia para a purificação das pessoas no tempo atual de Jesus. Talvez aquele cego já havia passado por ali,
Só que Jesus ele cita o tanque de Siloé quando ele vai falar das torres que caíram. E eu entendo que no lugar da desgraça, Deus ele vai manifestar a glória dele na nossa vida. Vamos lá, eu quero partir para a parte do encerramento. O senhor me diz o tempo, pastor? Ah, não, tranquilo. A gente resume muita coisa, né? Mas vamos lá. O que acontece? O cego vai, lava o tanque. A primeira vez que ele vê o seu rosto, a água parada se torna espelho. E ele volta. As pessoas ficam, mas não é aquele cego que ficava ali pedindo esmola. E alguém fala, não, mas parece com ele. E ele diz, sou eu. Não, mas é um pouco parecido. Não, mas sou eu. Porque quem tem encontro com Jesus, ele fica irreconhecível. A partir do momento que nós temos um encontro com Cristo Jesus, a nossa vida é mudada, transformada, para que o nome dele seja glorificado e exaltado na face dessa terra. Não, mas se parece, não, mas sou eu. Vamos levar até o sumo sacerdote. Aí a pergunta, tu era cego? Sim, e agora tu veio? Sim. Mas como? Eu não sei, um homem chamado Jesus, ele fez lodo, fez barro, fez no chão, colocou nos meus olhos e mandou me lavar e eu estou vendo. Mas esse homem não é de Deus, porque ele fez isso no sábado. Como eu falei para vocês, Deus ele gosta, Jesus ele gosta de quebrar alguns protocolos. Era proibido para o homem, mas para Deus não era. Aí como ele tinha medo de que o homem quebrasse a lei, porque não podia trabalhar, porque quem fazia barro, mexia com vaso, era o oleiro. Só que Jesus não era o objetivo desse, mas ele só queria apenas consertar o cego de nascença. Ele faz isso apenas para provocar. Mas esse homem não é de Deus. Se é de Deus eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E aí vamos chamar os pais dele, chama os pais dele. Aí os pais dele com medo disse, esse é nosso filho, sabemos que nasceu cego, mas ele tem idade para responder por ele. Olha só, os próprios pais ficaram com medo. Vai ter pessoas, irmãos, que por mais que nós amamos, por mais que nós consideramos, vai ter pessoas que talvez não vão poder nos ajudar em alguns momentos da nossa vida. Mas tu era cego? Sim, eu era cego. E como foi que ele fez, irmão? Ele já estava respondendo pela terceira vez. Um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos. Eu era cego e agora eu estou vendo. Mas esse homem não é de Deus. Se é de Deus eu não sei. Aí preste bem atenção, porque agora eu acho interessante isso aqui. O cego, ele não tinha apenas a visão física dele, mas agora o Senhor Jesus, ele apenas dá a visão física para ele. O Senhor dá uma visão de sabedoria para ele. E ele começa a falar o seguinte assim, ó: desde que o mundo é mundo, se ouviu falar de que alguém abriu os olhos de um cego. Preste bem atenção que ele vai falar a partir do versículo 30. O homem questionou: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E esse homem, se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer alguma obra. Sabe o que é que eu acho interessante nisso aqui? Quando ele termina de falar isso, a Bíblia diz que eles concluíram, e ele fala assim: tu és nascido todo em pecado, e tu ensina a nós. Vocês entenderam aqui? Aquele homem, ele vai ser expulso do templo, ele vai ser expulso da sinagoga, não porque apenas agora era a questão da visão dele, como ele foi curado, porque ele foi curado, mas porque ele começou a ensinar os mestres lá do templo. Aí os mestres: tu és todo nascido em pecado, e tu ensina a nós.
Eu não sei se tu está entendendo, mas o Senhor não deu apenas visão física para aquele homem. O Senhor deu muito mais além. É aquilo que Paulo diz: Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Levanta a tua mão para cima se você está entendendo esta palavra. Aquele homem não recebe apenas visão física, mas visão de sabedoria, de entendimento, uma visão de ensino. E os sacerdotes não aceitam isso. Aí ele expulsa o cego, o ex-cego, para fora. Aí sabe o que é que eu entendo isso aqui? Vai ter lugares na nossa vida, irmãos. Preste bem atenção nisso aqui agora. Vai ter lugares na nossa vida que quando Jesus nos entregar algo novo, não vai caber a gente. A gente tem a mania de querer ser aceito em todo lugar. E Deus está dizendo o seguinte: aquilo que eu te dei, nem todo mundo vai aceitar. Aquilo que eu te dei, nem todo mundo vai compreender. Aquilo que eu te dei, nem todo mundo vai aceitar. Mas só que a gente quer estar no lugar onde Deus não quer que nós estejamos. O que Deus te deu é muito maior do que o lugar que você está. Alabraçudecanda, alabracanda, alabracandará. Oh, aleluia! Levanta a sua mão para cima, por se você está entendendo esta palavra. Alabracanda, alabraçudecandarai. Tem ministério que não vão te aceitar. Tem igreja que não vão te aceitar. Vai ter congresso, pastor, que não vão aceitar. Vai ter lugar que não vai nos caber. Mas Jesus está dizendo: se a religião não te quer, se muitos não te quer, se vai ter sacerdote que não quer, Jesus está de braços abertos dizendo: pode vir para fora, que eu estou aqui para te receber. Pastor Paulo, a gente que é pregador, vocês que têm ministério de louvor, de adoração, vai ter lugar que não vão aceitar a gente. Entenda isso. Às vezes a gente quer estar em lugares que Deus, por aquilo que Ele nos entregou, muitos não vão aceitar. Porque não é um pobre, um cego, coitado. As pessoas sempre vão querer olhar para você e lembrar quem você era antes, e não vai aceitar algo novo que o Senhor está fazendo na tua vida a partir de hoje. Ah não, isso aí eu lembro quando ele começou a pregar, não falava uma palavra certa. Quando ele começou a cantar, errava o playback na frente, ali atrás. Ah não, quando ele começou, falava ruim mesmo assim. Mas agora Deus está te dando algo novo. Alabracanda, alabraço. Quem é o cego ensinando a gente? Não, se fosse um rabino, tudo bem. Se fosse um mestre, tudo bem. Se fosse um levita, tudo bem. Se fosse um escriba, tudo bem. Mas um cego, mas um homem nascido em pecado, quer nos ensinar. Lembre-se que você é maior do que aquilo, do lugar que você está. O que Deus te entrega, o que Deus te entrega hoje, o que Deus já colocou nas tuas mãos, o ministério que Deus confiou em tuas mãos, nem todo mundo vai aceitar. A gente muitas das vezes sofre porque quer ficar os pais do ex-cego tinha medo de sair do templo. Às vezes nem tua família vai te aceitar. A gente tem a mania de falar assim: ah não, mas eu sou pastor. Ah não, mas eu sou crente, eu tenho que ganhar minha família. João capítulo 7, até os irmãos de Jesus queriam que ele fosse se manifestar ao mundo. Ei, tu não faz as obras de Deus, se manifesta o mundo. Como é que as pessoas vão te conhecer se você não se manifesta ao mundo? Jesus disse: a minha hora não é chegada, mas a de vocês está sempre aí, ó.
Vai ter momento que nem Jesus vai aceitar. Você pode perceber que os fariseus muitas das vezes não aceitavam Jesus. Na sinagoga muitas das vezes Jesus era rejeitado. Jesus foi para dentro do sepulcro, foi rejeitado, saiu do sepulcro, não coube ele. Vai ter igreja lá no livro de Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, a Bíblia diz assim, ó: eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouve a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus não está falando como pecador não, Jesus está falando com a sua igreja. Eis que eu estou à porta do lado de fora. Não se limite ao lugar que você está. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Vai ter lugar que vão te expulsar. Ei, José, vai ter lugar na tua família que vão te expulsar. É Deus dizendo: eu estou te trazendo para perto da minha promessa, para perto dos sonhos que eu tenho para ti, José. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não vou colocar a mão na sua cabeça, não vou orar por ti. Só levanta as suas mãos e adore o nome do Senhor. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Você está entendendo? Está preparado quando você sair daqui, você começa a exercitar aquilo que Deus já colocou no teu coração? Você está entendendo a confirmação que Deus está te dando? Você é maior do lugar que você está. Você muitas das vezes não vai depender da tua mãe, não vai depender do teu pai. Se a tua família não entender, tudo bem. Se o teu ministério que você está não entender, tudo bem. Eu não estou falando para você sair com rebeldia, não. Eu estou falando quando eles não te aceitarem, quando eles não compreenderem, quando eles não entenderem. A Bíblia vai dizer no versículo 35, ouvindo Jesus que havia expulsado ele, e Jesus começou a falar assim: olha, tu acredita no Filho de Deus, Senhor? Cria ele para que eu veja. Sou eu estou aqui, eu estou te vendo, porque eu vim para dar visão aos cegos. Mas aquele que acha que enxerga está ficando cego. Levanta as tuas mãos para cima, porque Deus está te renovando, Deus está te dando uma nova visão, Deus está te dando uma nova direção, Deus está te dando uma nova instrução, Deus está te dando um renovo, Deus está te dando um ministério novo. Sinta a presença, sinta a presença. Recebe o mistério que Deus está te dando aí, ó. Recebe a obra que Deus está colocando nas tuas mãos. Recebe o chamado. Recebe a visão. Recebe a unção. Recebe. Não se limite. Para de se limitar. Pare de se diminuir. Irmão, tem pessoas que já era para estar vivendo coisas grandes da parte de Deus. Eu já era para estar vivendo coisas grandes da parte de Deus. Nós ficamos se militando as coisas de Deus. A gente fica com a visão cega, apagada, presa ao lugar que nós estamos. Levante as suas mãos, levante seus olhos para cima e enxerga aquilo que Deus está entregando para você. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.